Eita, filé. Então, e aí, galerinha do canal, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre divisões que o meio religioso promove, né, desde Constantino até os dias atuais. O negócio é sério. Evangelho é coisa séria. É algo que a gente vai vivendo e vai vendo, né? Que essas divisões, essas coisas que nós vemos assim, né? Potestade do ar, o nome disso aí. Potestade do ar. Na lei que a gente vive hoje chama de poluição sonora. Aí quando nós começamos a ler as escrituras, né, meu irmão? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o nosso irmão Shaul, né, conhecido como Paulo na tradição religiosa, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Salvador, o Cristo ressuscitado, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes vocês têm que ser unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aí quando você vai ler mais na frente, Paulo vai falar algo que estava acontecendo ali no meio de Coríntios, que aos olhos de Paulo e aos olhos do Criador, primeiramente, aquilo não estava de acordo com a igreja, com a graça do Criador. Porque uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo, tá entendendo? E ali não tinha uma concordância entre eles. Não tinha uma harmonia. Não tinha uma harmonia. Desde então ali desde então ali na doutrina, na palavra, no parecer. ele não defendia o Cristo, ele defendia o seu guru espiritual. Aí Paulo diz: dessa maneira que vocês estão agindo, eu não consigo olhar vocês como espirituais, e sim como carnais. E quando nós vamos analisar, nos nossos dias atuais se encontram da mesma forma. Aqui onde nós moramos aqui, em Recife, Nova Descoberta, estado de Pernambuco, existe uma avenida aqui, né? Lá tem uma lá no centro da cidade da Cruz Cabugá, que é bronca. Mas vamos falar daqui onde a gente mora. Ali é a né? referência. Ali é a referência de Pernambuco. Aí aqui em Recife, né? Existe uma avenida aqui em Nova Descoberta, onde a gente mora, no nosso bairro aqui. Existe uma avenida chamada Vereador Otacílio de Azevedo. Eu acho que ela deve ter aproximadamente de 3 a 4 quilômetros, nessa faixa. E essa avenida ela começa lá no terminal do ônibus do Brejo. Lá embaixo, lá na frente. E ela vai até na garagem da Globo, na Guabiraba. E se você for ver quantas placas de alvenaria que tem de lá até aqui no final, meu irmão, eu acho que tem mais de 15, poluição visual. Eu acho que tem mais de 10, de 15. Aí você pode dizer: pô, mas aquilo ali é mais bom, de irmão. 20, mais de 20. Aí você que não conhece a graça vai dizer: poxa, aquilo ali é ótimo, né? É ótimo. Mas igreja, a palavra de Deus está sendo anunciada, o evangelho está sendo propagado. Mas se você ver, é uma independente da outra. Brigando entre si. Ela não tem a unidade da fé, que Paulo diz: rogo-vos, porém, que digais a mesma coisa. Porque cada uma tem a sua doutrina. Cada uma tem o seu estatuto, cada um tem o seu dogma, a sua liturgia. E nenhum pregam, por incrível que pareça, a sã doutrina, que é a doutrina da Igreja de Cristo. A unidade, né? A Igreja de Cristo não existe várias doutrinas, existe uma doutrina, que é a sã doutrina, meu irmão. E quando vamos analisando o texto lá de 1 Coríntios, que Paulo diz: um é de Apolo, Outra de Céfas, outro é de Pedro, que é Cefa, né? Outros são de Cristo, outro é de Beto, tipo hoje. Por acaso, se fosse baseado em nome ou em nome de Cristo? Tipo hoje. Uns é de Ailton, outros é de Roberto, outros é de Malafaia, outros de Valdomiro, outros de Soares, outros de Renault, e vai indo. Ele não defende a sã doutrina. O evangelho. Eles defendem a placa da denominação da onde eles fazem parte. O estatuto, os preceitos, os dogmas, a liturgia, eles defendem isso.
O evangelho de fato não é defendido. E toda vez que é exposto a sã doutrina, há uma discordância, há uma resistência quanto àquilo que é falado, abordado, recitado. E toda vez que o evangelho é posto, a verdade é falada, se levantam, feito Paulo recitou, né, inimigos, se fazem inimigos, porque eles não estão acostumados a ouvir o evangelho sem fermento. A programação, aquilo que foi posto na mente de cada um que frequenta esses determinados lugares, aquilo ali eu chamo de programação. Eles são programados a ouvir um determinado assunto, a falar sobre um determinado assunto. E aí quando vem uma coisa estranha e diferente, quando sai da sua área de conforto, quando ele sai da área de conforto mental, aí há uma resistência. Ele sabe que o que está sendo falado ali está na Bíblia, está nas Escrituras, mas há uma resistência. Eles relutam em não aceitar a verdade do Evangelho, a sã doutrina. Por isso que Paulo disse, lá em Gálatas 4,16, eu fiz-me caso os vossos inimigos por falar a verdade. Então a verdade ela dá comichão no ouvido, porque como eu digo que eu sirvo a Cristo e faço divisões e adorar a Ele com outros irmãos, por conselho de homem. Se você for, você é disciplinado. E o nosso Messias não disciplina ninguém. Lá em Romanos 2,11, o Messias disse que ele não faz acepções de pessoas. Eu fico sem entender isso, rapaz. É difícil. Nós somos uma igreja, ele habita, ele é o cabeça. Corpo e cabeça não pode estar dividido. Por isso que Paulo disse, será que verdadeiramente o Espírito de Deus habita em vós? Receber o Espírito Santo da graça ou está andando na carne? É um atrito. E o povo religioso, ele tem em mente a palavra igreja como um edifício, né? Ele a primeira coisa que vem a ser como falou a palavra igreja, ele dá na mente dele uma casa de alvenaria. Ele nunca relaciona igreja a pessoas. Pessoas que foram compradas com o seu sangue, como diz lá em Atos 20, 28, ou é o 27, que diz que Deus comprou com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o próprio sangue. O sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, o sangue do Criador. E igreja é vida. Ele habita no coração sincero. Essa é a igreja. Aquele negócio, né? Que casa me edificarei? Que casa me edificarei? A casa não é templo, é morada do Espírito Santo, sinceridade no coração para com o seu irmão, onde Deus ele habita. Ele é soberano. Porque não adianta frequentar um templo religioso e estou perverso com meu irmão. É em vão ele carregar a Bíblia. Era o que estava acontecendo nos dias de Coríntios. Exatamente, por isso que dá esse comichão no ouvido. Em Gálatas, se não for memória, Gálatas 2, 4, por isso que Paulo disse, colocarão espiões para nos espiar nossa liberdade em Cristo. Ele não me chamou para ser preso pelos homens. Quando eu estou livre, estou acesso para adorar. Aí, quando tu começa a anunciar esse evangelho aqui na Vila Boa Vista, irmão Evandro, como é que os religiosos da comunidade eles reagem contigo? Porque eu vou falar logo primeiro. Lá no Alto do Refúgio, onde eu moro, quando eu começo a falar este evangelho, já chegaram a dizer que eu não creio mais em Deus. É um ateu. Vai, aí uma irmã, que ela disse que não ia frequentar mais também, é um herege. Vai ficar que nem, vai que nem André, vice André não acredita mais em Deus, André agora é um herege, não vai mais para a igreja, olha, não vai mais para a igreja. Como se a igreja fosse uma casa de alvenaria. E igrejas são pessoas convertidas, pessoas que foram compradas com sangue, pessoas que foram predestinadas e pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Como é que eles reagem contigo? Olha, mas isso é um exemplo que Deus, ele falou a Paulo quando escolheu para pregar essa graça, que ele disse, Paulo, tu has de padecer por anunciar a minha graça. Um homem que matava os cristãos, quando eles viram... Mas como é que eles reagiram? Eu vou dizer agora, quando ele matou os cristãos, ele padeceu por pregar a verdade. E quando Deus me tirou
desse jugo dos homens, eu vou sofrer a mesma coisa. Me chama de herege. Não tem um guia, que é o pastor, ele é um Zé Ninguém, está todo que nem andando como quer. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoram ele em espírito. Andamos por fé e não por vista. O justo viverá da fé. E tu, Silvio, como é que eles reagem contigo lá no teu trabalho? Eles reagem com indiferença, né? Quando você começa a expor o ponto de vista da sã doutrina, dizendo que Jesus falou que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Aí você fala, olha, quer dizer que ninguém pode ir até Jesus se Deus não conduzir, se Deus não levar. Outro detalhe é que aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. No caso, quando tu começa a recitar isso para Quando eles... eu começo a recitar sobre isso, falar sobre a eleição, de que Deus elegeu um povo antes da criação do mundo, começo a falar que Deus, o Espírito de Deus, nos livrou do pecado, da lei e da morte. Começa a falar a verdade da sã doutrina. Isso é a sã doutrina, né? Isso era a doutrina que era para ser aplicada na casa de alvenaria. Na casa de alvenaria. Porque essa é a doutrina da igreja. Essa é a doutrina da igreja. Como é que as pessoas reagem? Não aceito isso, irmão. Isso é um novo evangelho. Ô Silvio, imagina agora, vem na mente, vai ser um folha lá em Efésio, que ele derribou a barreira, A parede de separação. Tornou-se a paz para todos em adorar ele em espírito e em verdade num corpo só. Ele quebrou, mas levantaram hoje a mesma barreira. A igreja de Cristo, ela não tem sacerdote, ela não tem pastor, presidente. A igreja de Cristo, ela não tem rótulo. Porque Cristo disse, né? Paulo, recitando lá em Efésios 5, 27, ele disse que Cristo ele ia apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Veja só, os requisitos da igreja de Cristo. Essa não é a igreja do pastor fulano, não é a igreja de pastor ciclano. Esta é a igreja de Cristo, que é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E sem divisões. Principalmente isso, né? Principalmente isso, sem divisões. Vê só, porque a palavra de lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós, em um só Espírito, fomos batizados em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é livre, que é escravo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Se a nós todos foi dado o mesmo Espírito, por que existem tantas divisões nesse meio religioso? Aí você agora me fez me lembrar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Mas fugir dos homens absolutos, irmão, entre homem e mulher. Porque a fé não é de todos, não conhece a graça. Porque quem tem fé conhece a graça e une em como só em adorar. Essa é a graça, mas não é de todos. Então isso foi a doutrina que Deus disse para Paulo em Filipenses 3. Eu não me canso de escrever a mesma coisa em preocupação de vós. Então essa é a doutrina que Deus revelou a Paulo. Quando ele veio para falar isso, ele padeceu por falar a verdade. Na tua visão assim, na tua visão, o que é que gera essas divisões hoje? Eu vou falar na minha eu acho que é as casas de alvenaria. Os que geram essa divisão, né? Um dos preceitos, eu acho, né? Um dos preceitos. Muita casa de alvenaria. São diversos fatores, né? Primeiro, assim, no meu ponto de vista, é o interesse. O interesse está por meio, o interesse para mim, no meu ponto de vista, é o ápice. É o topo. Depois vem a questão da confusão a respeito do... Ou seja, para não cortar o teu raciocínio, acabou o dinheiro, acabou a religião. Acabou o dinheiro, acabou a religião. Olha, acabou o mamão, acabou o mamão. E depois, por causa desse interesse,
né, os homens começam a fazer confusão com a mente das pessoas, que eles guiam o cego. No caso, eles ficam manipulando a Bíblia. Manipulando a Bíblia. Tanto é que tem muitos líderes religiosos mal intencionados que sabem da verdade. Sabe? Mas João 12, 42, 43 nele, né? 12 e 42, né? E 43. E 43, né? E Diz buscam, que né? muito das autoridades, né? Creiam em Jesus, né? Naquela época lá, né? Mas por causa da religiosidade, eles recusaram, por causa da tradição. Eles recusaram por quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Perdeu o privilégio. Porque ele amava mais a glória dos homens do que a glória do Criador. Aí eu voltando ao assunto que Deus revelou a Paulo, sobre o evangelho que Paulo fazia entender de graça, Paulo disse em Timóteo que o dinheiro, ele é a raiz de todo mal, a cobiça, O amor ao dinheiro. o amor ao dinheiro. Aí ele disse, dessas coisas que afasta-te, homem, sejam meus imitadores, foi o único que deu o evangelho de graça para não se corromper. Doutrina que revelou, ele disse, doutor, é esse evangelho da graça. É muita casa da Aí dá alvenaria. comichão no ouvido, fica enraivado, tem gente como um afrontador, um perseguidor, não, porque a verdade ela incomoda. Outra coisa que quando a gente fala pro religioso que ele não se agrada, vê só. O IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, diz que só aqui no Brasil existe mais de 20 mil placas de denominações. Isso são placas. Imagina quantos templos existem. E a palavra diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, meu irmão. E a palavra diz, não tirar um tio daquilo que está escrito. Se ele não habita em templos feitos por mão de homem, por que o povo ainda insiste em adorá-lo ele, buscá-lo ele nesses locais? Se ele não habita, meu irmão. É igual aquela passagem que a gente estava falando aqui de Jesus com a mulher samaritana, né, meu irmão? Pô, até hoje o povo pratica as mesmas coisas. Nem no monte, nem no monte de Jerusalém, e nem lá no templo, lá em Jerusalém, rapaz. Agora é em espírito, meu amado. Assim meu Pai procura os tais que adoram. E hoje sem divisões. Hoje a gente está aqui unido, né? Sem divisões. Os que adoram em espírito e verdade, para eles são os falsos irmãos hereges, né? E eles que se assemelham à mulher samaritana que vai buscar no monte, ou aos judeus que iam buscar lá em Jerusalém no templo, eles são os verdadeiros. É ao inverso, é inversão de valor. Olha, irmão, É como se fosse a falsa religião. A falsa religião. você sabe qual é o cego mesmo? O cego é aquele que vê e não quer enxergar a verdade. Esse é o nosso cego. Mas isso aí se cumpre a profecia de Deve Jesus. temer a eles. Jesus disse que ele ouve de mau grado para que não se convertam. É mais Complicado, que a graça tenha de misericórdia, irmão. Complicado. O que nós temos que fazer é transmitir o evangelho da verdade para não nós, mas quem trabalha é o Espírito Santo, que convençam do erro. Porque como os ouvirão os que não há quem pregue a verdade? Por que vocês pregam este evangelho? Primeiramente, a palavra de lá em 2 Coríntios 3, 6, que ele nos capacitou para sermos ministros de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança. E essa nova aliança não é da velha aliança, é da nova aliança. Porque a nova aliança é o ministério do Espírito. E a velha? A velha é o ministério da letra. Condenação e E morte. Paulo diz que é o ministério da morte, o ministério da condenação. A maldição. E Aí, da maldição quando você quer colocá-lo em prática. isso aí, por isso que Paulo disse, veio agora na minha mente, isso aí. E estamos aqui aprendendo. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 56, se não for a memória, ele disse que o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É muita Toda lei. vez que a lei é forte, 613 preceito. 613. Toda vez que a lei é posta, o que acontece? Da força ao Da pecado. força do pecado. Então, são 613. Só cumpre número. É por isso que tem um monte de gente aí na obra da carne. Falou do evangelho, fica com raiva, fica putinho, fica caluniando. Quando você fala Tá falando que Cristo besteira. é o fim da lei, eles não gostam. Olha, irmão, Ó, irmão, não precisa dar o dízimo. O dízimo é uma ordenança da lei. Que é isso? Como é que pode isso? Começa a ficar com raiva. Por quê? Tá dando força. Ele tá na força do pecado. É o pecado em oculto. É. a gente estamos aqui, irmão, não É para a dureza do desabafar. coração. Nós estamos aqui, irmão, não para desabafar, mas para sofrer em Cristo e Esse é o anunciar evangelho. a verdade.
verdade, irmão. Cristo pregou a verdade, como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, aqui somos hebreus. Então, quando você prega a verdade, é odiado, é caluniado, é vendido, é mal visto lá no afundador. Então, é bom por uma parte. Mas E nós estamos passando A por pisadura de Cristo. quando você estiver fazendo Galerinha, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Esse foi mais um assunto aqui abordado sobre as divisões, né? Que Deus ele não habita em templo feito por mão do homem, mas porque dentro dessas religiões é ensinado na escolinha dominical, na escolinha bíblica, na doutrina que a casa, aquela construção lá da alvenaria é a casa de Deus, a mentira repetida muitas vezes, Se torna uma verdade. aí essas pessoas acabam ficando chateadas, né? E a verdade acaba sendo uma mentira, e a mentira Aleluia. acaba sendo a verdade. Então vocês aí se inscrevam no canal e a gente tem mais E assuntos. para finalizar, Aleluia. você não é obrigado a concordar com nada que nós estamos dizendo aqui. Aí, Simplesmente você mesmo examine e tira suas próprias conclusões, porque o povo perece por falta de não examinar as escrituras. E hoje nós dizemos ser graça e paz. Outra graça e paz. Outro detalhe, irmão, pega logo só no céu, eu digo, não, é 500. pegando um pouquinho a ponte do irmão André, veja bem, o poder de Deus não está no jejum, o poder de Deus não está no jejum, o poder de Deus está no Evangelho. Aí eu vendi um barril, né? Aleluia. Vendi uma